Ele diz assim: sei que tu é um homem severo, por isso eu escondi o talento. Sabe o que ele está dizendo? Eu escondi o talento, mas a culpa não foi minha. Eu escondi o talento, mas a culpa é porque você é um homem severo. Mateus 25, 14, quantos se encontraram, digam achei. Diz assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Versículo de número 20. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou de seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Para você entender, o homem do texto, eu vou mostrar para vocês, era um homem muito rico. Ele foi fazer uma viagem longa. O texto diz que muito tempo depois ele volta. Uma pessoa desse nível, quando volta, tem uma festa de recepção. Esse senhor está na porta da festa, ele está acertando a conta com seus servos, e a este que foi fiel, ele diz: entra para o gozo, entra para a alegria, entra para a festa do teu senhor. A ideia é: você hoje não vai ser tratado como escravo, você hoje é da família, entra e participa da festa. Esse é o conceito. Versículo de número 22. Assim também aproximou-se que recebera 2 talentos, e relatou o senhor: 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. E o senhor lhe disse: muito bom, parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E você diz amém. Gente, Mateus 25 estão localizadas as parábolas classificadas como parábolas escatológicas. São parábolas que apontam-nos, que remetem-nos para os últimos dias. Acontecimentos como arrebatamento da igreja, como tribulação, como fim do mundo, enfim, volta de Cristo. Tudo se relacionado à escatologia estão nestas parábolas. Mateus 24, 25. No capítulo 25, Jesus ele começa falando sobre a parábola das 10 virgens que estão aguardando a chegada do noivo. E logo em seguida, quando termina a parábola das 10 virgens, versículo 14 diz: digo também. Quando diz assim, digo também, significa continuando a mensagem. Digo que o reino também será semelhante a um homem que vai fazer uma viagem. Ele tem dinheiro, ele não quer deixar o seu dinheiro improdutivo, ele deixa na mão dos seus servos, vai fazer a viagem e quando volta vem acertar as contas com os seus servos. As duas mensagens têm uma ideia central só: o noivo vai voltar, esteja pronta; o Senhor vai voltar, esteja preparado. A diferença é que, se na primeira parábola a ideia é aguarde acordada, a segunda parábola a ideia é espere produzindo. A primeira tem uma ideia de expectativa e de perseverança em estar acordado. A segunda tem a ver com produtividade. Então, as duas parábolas falam sobre a volta do Senhor Jesus. Porém, é preciso que entendamos que sempre que você lê a Bíblia, não importa se a mensagem original,
A mensagem é quem a ela foi dirigida a priori. Ela é uma mensagem escatológica, como essa que a gente leu, ou se é uma mensagem poética, ou profética, ou histórica, não importa. Sempre que você lê um texto da Bíblia, ela tem uma aplicação pedagógica para o agora. O que isso significa? Significa que não importa quem disse, de quem falou, para quem está falando, onde falou, em que lugar estava, ela é palavra de Deus para a minha vida hoje. É isso que Paulo diz em Timóteo, quando ele diz que toda escritura, toda escatológica ou profética, toda poética ou histórica, toda Antigo ou Novo Testamento, toda a escritura, quando eu leio ela tem a sua aplicação para corrigir, para ensinar, para edificar ou para abençoar. Então eu leio a palavra, ela é palavra para a minha vida agora. Então o que é essa palavra que nós lemos, que ela é escatológica para o futuro, ela tem para a nossa vida hoje? É isso que eu quero conversar com vocês nesses 20 minutos que eu vou falar. Primeira coisa a ser notada é o conceito de talento. O que é talento? Hoje, quando eu falo de talento, às vezes quando eu falo para a galera aqui da música, eu digo eles têm um talento musical. Pastor Ronald, se eu olho para ele e digo, ele sabe falar, sabe administrar, ele tem um talento para pregar e um talento para administrar. Mas talento no texto que a gente leu não tem a ver com habilidade, tem a ver com valor monetário, é dinheiro, e não é pouco dinheiro. Eu fiz uma pesquisa, fiz o dever de casa, eu sou curioso, e nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que um talento de ouro, fizemos a conta do peso, talento, valor atual, um talento de ouro equivale hoje no Brasil, pasmem os senhores, a 20 anos de salário mínimo. Um talento equivale a 20 anos de salário mínimo hoje no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente descobre é que o cara era rico. Ele tinha 8 talentos que deixou com seus servos. Okay? Faz sentido para vocês? Não estou falando de qualquer pessoa. Segunda coisa a ser considerada é que os seus servos são pessoas de sua confiança. Ok? Ninguém vai dar tanto dinheiro a pessoas que não confiam. Certo? Então, ele é rico, ele tem servos de confiança, ele entrega os seus talentos aos seus servos. Só que aqui entrou uma questão que eu fiquei pensando: quais são os pré-requisitos desse senhor na distribuição dos talentos? Porque a uma ele entrega 5, a outra ele entrega 2 e a outra entrega 1. Então, qual é o requisito que esse cara usa na distribuição do talento? Por que um tem mais? Por que outro tem menos? Por que um recebe 2? Por que outro recebe 1? Será que ele olha e diz assim: você é mais bonitinho, vou te dar 5, você é meio esquisitinho, vou te dar só 1 porque você é mais feinho? Será que é isso que ele diz? Não. O versículo 15 diz, eu queria que você acompanhasse comigo, o versículo 15 diz que ele entregou a um 5, a outro 2, a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. E é aqui que entra a mensagem dessa noite, porque o Senhor não entrega aos seus servos segundo a capacidade que ele tem de entregar. Ele entrega aos seus servos segundo a capacidade que eles têm de receber. O que isso significa para nós? Deus não te dá nada segundo o que ele pode dar. Deus te dá tudo segundo o que você pode receber. Deus não te dá nada segundo o recurso que ele tem para compartilhar. Deus te dá tudo segundo a capacidade que você tem de administrar. Então pega essa palavra aqui. Muita gente diz assim: Deus está preparando uma bênção para você. Irmão, Deus não tem que
que preparar bênção para ninguém. O céu não tem crise, o céu não tem escassez, o céu não tem falta. Quando Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, a bênção já estava preparada. Eu vou falar de novo, que teve gente que não pegou. A bênção, quando Deus falou sobre a bênção para a sua vida, já estava tudo preparado. Então por que eu não recebi ainda? Porque Deus não está preparando bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. E se a bênção não chegou ainda, é porque existe algo sendo construído em você, para que você esteja pronto para viver aquilo que Deus projetou para a sua história. Se você está entendendo a voz de Deus, diga amém. Então diga bem alto, bem forte, diga: Deus não está preparando a bênção. Diga para o irmão do lado: Deus está te preparando. Por que, pastor? Porque Deus não dá nada segundo a capacidade que Ele tem para dar. Deus te dá tudo segundo a capacidade que você tem para receber. Porque o céu não tem crise, o céu não tem escassez. Então, se o céu não tem escassez, por que alguns têm mais e outros têm menos? Porque alguns têm mais capacidade e outros têm menos capacidade. Então pega isso aqui em nome de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você. Só quem quer receber, diga amém. O texto não diz que Deus dá segundo os dons que eles têm. O texto diz que Ele dá segundo a sua capacidade. Se o texto dissesse que eles recebem segundo os seus dons, dom você recebe pronto, capacidade você pode desenvolver. Capacidade é habilidade. Então o texto está dizendo para nós: eles receberam segundo a sua capacidade. Por que o texto diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Eles desenvolveram a sua capacidade para receber mais. Não, você não entendeu. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Esse é o ano que Deus vai derramar sobre a sua vida o extravagante de recursos do céu. Você recebe essa palavra? Então a palavra de Deus é: cria espaço, porque Deus odeia espaços vazios. Quanto mais espaço você criar, mais recursos Deus vai derramar sobre a sua história, sobre a sua vida. Se você recebe, diga amém. Então te prepara. Quando eu me preparo, Deus derrama, porque Deus odeia espaços vazios. Diga: Deus odeia espaços vazios. Então diga para o irmão: quanto mais espaço você cria, mais recurso Deus manda. Não pega essa palavra aqui em nome de Jesus. Você é do tamanho do teu sucesso. Você é do tamanho dos seus resultados. Você é do tamanho da sua prosperidade. Por que o texto diz que Ele entrega a cada um segundo a sua capacidade? Porque se entrega mais para quem tem menos capacidade, é capacidade desperdiçada. E Deus odeia desperdícios. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas você conhece, já ouviu falar, que ganharam na loteria e um ano depois estava mais pobre do que quando ganhou dinheiro? Quem já ouviu falar de pessoas assim? Por quê? Porque a capacidade dela era de milhares, e ele não estava preparado para milhões. Então ele recebe milhões, ele acaba desperdiçando, porque a capacidade dela é para milhares. Agora, se você conhece alguém que tem uma mentalidade próspera de milhões, ele pode ser rico hoje, amanhã perder tudo, pode esperar daqui 6 meses, ele vai estar mais rico do que ele era antes, porque a capacidade dele é para milhões. Eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, está na hora de você desenvolver capacidade, porque Deus tem mais para derramar, Deus tem mais para dar, Deus tem mais recursos para derramar sobre a sua vida, mas Ele está esperando você se preparar. Alguém está aí? Diga amém. Quando a viúva chega ao profeta Eliseu, ela diz: meu marido, teu servo, morreu, não tenho dinheiro, tu sabe que ele temia o Senhor, mas deixou uma dívida terrível, não tenho marido, não tenho dinheiro, os credores levaram tudo lá de casa, não tenho mais bens, porque se vai levar filha, porque já levou tudo, e os meus filhos vão ser levados escravos. Ela diz: não tenho marido, não tenho dinheiro, não tenho bens, e não tenho nem mais filho. Aí Eliseu faz uma pergunta para ela, responde com uma pergunta: para de me falar o que você não tem, e me fala o que é que você tem em casa. Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Aí Eliseu diz assim: pega a vasilha. Ela diz: eu não tenho vasilha. Nem vasilha eu tenho. Aí Eliseu diz assim: vai na vizinhança e pega. Posso liberar a palavra? Vai na vizinhança e pega. Aquilo que você não tem, Deus colocou em alguém que está perto de você.
Alguém está aí, irmão? Amém, irmão? Aquilo que você não tem, Deus... Pega essa palavra aqui, irmão. A Bíblia diz que Deus abre porta onde? Ou seja, no impossível Deus abre. Deus abre porta onde? Não tem porta. E onde tem? Se Deus abre porta onde não tem e onde já tem a porta. Onde tem a porta, Deus já colocou a chave na mão de alguém. Fevereiro é o mês que Deus vai trazer para a sua vida a pessoa que tem a chave da porta que você precisa que seja aberta. Se você recebe essa palavra, levanta a tua mão e dá glória a Deus do tamanho da tua vitória. Aleluia! E ela diz, eu vou pegar então. Aí ele diz assim, pega só meia dúzia de vasilha. É isso que ele diz? Não? Pega um pouquinho de vasilha. É isso que ele diz? O que ele diz? Pega, diga muitas. Não, diga muitas de boca cheia. Diga muitas. Muitas. O que é muita vasilha? Espaço. Aí vai enchendo vasilha, multiplica azeite, enche vasilha, bota de lado, pega outra vasilha, enche a vasilha, bota de lado, pega outra vasilha, multiplica azeite, enche a vasilha, bota de lado. De repente, ela diz assim, traz mais uma. O filho diz, acabaram-se as vasilhas. Aí o texto diz, e o azeite parou. Pega essa chave. O azeite não parou por causa da incapacidade de Deus multiplicar o azeite. O azeite parou por causa da incapacidade dela de receber o azeite. Vou falar de novo. O azeite não parou por causa da incapacidade de Deus multiplicar o azeite. O azeite parou por causa da incapacidade dela de receber o azeite. O recurso não parou por causa da incapacidade de Deus mandar mais recursos. O recurso parou por causa da sua incapacidade de administrar mais recursos. As bênçãos pararam não por causa da incapacidade de Deus derramar mais bênção. As bênçãos pararam por causa da sua incapacidade de receber a bênção. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Prepara mais espaço, porque a abundância de Deus será derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira. Abre a sua boca por um minuto e glorifique a Deus. Cria espaço que Deus derrama mais. Aí o texto diz, ele dá a ele segundo a sua capacidade. Diga, Deus me dá, não segundo o que ele pode dar. Diga, Deus me dá segundo o que eu posso receber. Até milagre, pastor Ronald. Quando Jesus curava as pessoas, o que ele dizia para elas? Vai porque o meu poder te curou? Vai porque a minha palavra te curou? Vai porque a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não curo você segundo o poder que eu tenho para curar. Eu curo você segundo a fé que você tem para receber. Alguém está aí, irmão? Amém? Lá em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres. Por quê? Tinha criptonita lá, Jesus ficou fraquinho, minguado lá em Nazaré. Não, Jesus continuava sendo Deus em Nazaré, mas mesmo com todo o seu poder, ele não realizou nada. Não porque ele não podia realizar, mas porque eles não podiam receber. Se você quer receber mais da parte de Deus, está na hora de você desenvolver sua mentalidade, desenvolver sua capacidade, desenvolver suas habilidades, porque quanto mais habilidade você desenvolve, mais Deus derrama. Amém? E aí o texto diz, versículo 16, que ele saiu, o Senhor saiu para um lado, versículo 15, partiu de viagem. Aí 16 diz assim, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Diga imediatamente. Está preparado para a palavra? Quando o texto diz assim, ele saiu imediatamente, eu penso que o texto está dizendo o seguinte, ele não parou nem para pensar. O Senhor sai para um lado para a viagem e ele imediatamente, diga imediatamente, ele não parou para calcular risco. Ele não parou para fazer conta ali do que ia gastar para multiplicar aquilo. Ele não ficou perguntando a opinião dos outros. Ele não ficou pensando no que a vizinhança ia falar, no que o parente ia falar, no que o invejoso ia pensar. Ele não ficou calculando. Ele não ficou assim, como é que está o clima-tempo hoje, para ver se eu saio hoje ou saio amanhã.
Ele não foi para a Bolsa de Valores ver como é que estava a Bolsa dos Valores. Ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia o que tinha na mão. Ele sabia a capacidade que tinha. Ele sabia onde queria chegar. Ele tinha um propósito definido. Ele tinha um alvo bem definido. Ele sabia o que ele queria da vida. E quem sabe o que quer da vida não perde tempo calculando o risco. Não perde tempo esperando a oportunidade. O dia melhor. Quem sabe onde quer chegar, faz. Ele entrou em ação. Ele entrou em ação, diga ação. Quando o texto diz ele saiu imediatamente, pastor Ronald, eu acredito, ele tinha mais capacidade que os outros, sim ou não? Que ele tinha capacidade para 5. Então ele tinha mais capacidade, sim ou não? Tinha mais capacidade. Eu penso que a capacidade dele não era uma capacidade intelectual. Talvez nem uma capacidade revelada em diplomas que ele tem na parede do escritório. A capacidade dele talvez não seja uma capacidade de dicção ao falar. E nem uma capacidade de aparência. Sabe qual é a capacidade dele? A capacidade de obedecer mesmo sem entender e colocar o projeto para andar. Porque as grandes vitórias da vida não é de quem sabe muito. As grandes vitórias da vida não é de quem tem muita formação. As grandes vitórias da vida não são para gente que fala vários idiomas. As grandes vitórias da vida a gente começa onde está, com aquilo que tem, com a condição que tem, com a pessoa que está do seu lado, que não espera a condição melhor para começar. Porque nunca vai ter um dia melhor do que hoje para você começar. Nunca vai ter. Posso dizer uma palavra chata? Se você não começar hoje por causa de um problema, amanhã não começará por causa de outro. Porque você nunca vai estar livre de problemas. Alguém está aí? Diga amém. Então ele saiu imediatamente. Ele saiu e fez o que tinha que ser feito. Ele não ficou ali calculando o risco. Aí tem uma parada aqui, versículo de número... Gente, em nome de Jesus, eu queria que você lesse comigo na sua Bíblia. Versículo 17 diz assim: da mesma forma, na King James está da mesma forma. Como é que está na sua Bíblia aí? Da mesma sorte. Outra? Do mesmo modo. Tem outra que diz do mesmo jeito. Olha aqui, pastor Ronald. O cara recebeu menos da metade de talentos que o outro recebeu. O outro recebeu 5, ele recebeu 2. Mas o texto diz: da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma sorte, da mesma maneira, com a mesma atitude. Você não entendeu? Ele tem menos da metade de talento que o outro tem, mas ele saiu do mesmo jeito. Como? Imediatamente. Da mesma forma. Como? Com a mesma crença. Do mesmo modo, como? Com a mesma visão. Sabe o que isso significa? Os homens são diferentes na quantidade de talentos que recebem, mas eles são iguais, os dois são iguais na atitude de pensamento e na obediência, na atitude, na ação, na crença. Ele recebeu menos da metade, mas ele não ficou se vitimizando. Aí fulano recebeu 5, aí eu só recebi 2, ninguém gosta de mim. Ele recebeu menos da metade que o outro, mas ele não ficou se comparando. Também tem que sair imediatamente mesmo. Você recebeu 5, foi privilegiado. Eu só recebi 2, vocês só amanhã. Da mesma sorte, do mesmo jeito, da mesma maneira, ele saiu. É isso que ele está dizendo no texto. Ele saiu do mesmo jeito, imediatamente, diferente do outro que ficou a esconder o talento. Ele recebeu, viu o que o outro fez e ele modelou, ele reproduziu, ele imitou, ele copiou. Porque gente que quer ter sucesso imita gente que tem sucesso. Gente que quer chegar imita gente que já chegou. Gente que quer prosperar imita gente que já prosperou. Gente que quer chegar no altar tem que imitar gente que está no altar. Ele imitou a atitude do outro. Do mesmo jeito, da mesma forma. Meu irmão, eu estou pingando azeite aqui para liberar essa palavra. Do mesmo jeito. Ele não ficou se vitimizando, se diminuindo. Ele tem menos da metade, mas ele tomou a mesma atitude. Resultado, bota o versículo 21. Fechei até a Bíblia. Bota o versículo 21 aqui. Respondeu-lhe o seu senhor: isso aqui é para quem recebeu 5 e trouxe 10.
bem servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito colocarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Memoriza isso aqui. Bota o verso 23 para o cara que trouxe 4. Só mudou o versículo embaixo. A palavra é a mesma. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, ou muito conferei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O que trouxe 10, o que trouxe 4 receberam a mesma sentença. O que trouxe 10 e o que trouxe 4 receberam a mesma recompensa. Não tem um lugar top na sala da festa para quem trouxe 10 e um lugar ralé para quem trouxe 4, não. Eles têm a mesma recompensa, mesmo trazendo números diferentes, porque foram iguais na fidelidade. Porque no reino de Deus não importa o quanto você ganha, a quantos você atende, a quantos te vem. O que importa não é a posição que você está, mas a fidelidade naquilo que você faz. E se você é tão fiel quanto aquele que trouxe 10, trazendo 4, a recompensa é a mesma. Aquele que fica lá fora, pastor, cuidando dos carros com zelo, com amor, se ele for fiel em fazer isso, naquele grande dia vai receber a mesma recompensa daquele que está aqui no púlpito pregando. A recompensa é a mesma, não tem a ver com o posto. Martin Luther King disse: se você varre as ruas para viver, varra-as como Michelangelo pintava, Beethoven compunha e Shakespeare escrevia. Vou repetir: se você varre as ruas para viver, varra-as como Michelangelo pintava, Beethoven compunha e Shakespeare escrevia. Ou seja, se é isso que você faz para viver, seja o melhor naquilo que você faz. Orabacantocopi para ser toda arrepiada aqui, irmão. Aleluia. Alguém diz assim: José, Deus honrou ele porque ele mudou e foi honrar e trabalhar para Faraó. Não, irmão, a Bíblia diz assim, Gênesis 37, José servia o seu pai. Tiraram ele da casa do pai e levaram para a casa de Potifar como escravo. Gênesis 39, a Bíblia diz: José servia a Potifar. Tiraram ele da casa de Potifar por uma calúnia e levaram para a cadeia. Gênesis 40, a Bíblia diz: José servia ao carcereiro. Aí Gênesis 41 diz assim: José servia a Faraó. Ele continua fazendo a mesma coisa, só o salário que mudou. Ele tem a mesma atitude onde ele está. Eu vim aqui dizer para alguém que acha que o que está fazendo não está sendo visto, mesmo que na horizontal as pessoas não te vejam, na vertical tem alguém com os olhos com chama de fogo olhando para a tua fidelidade. E você vai ser honrado por isso. Fique de pé comigo. Deus está na casa. Deus está na casa. O primeiro saiu imediatamente. O segundo saiu imediatamente. O terceiro, verso 28, ele olha para o seu senhor e diz assim: sei que tu és um homem severo, brabo. 24, que colhe onde não planta. Quem é que colhe onde não planta, irmão? Quem é que colhe onde não planta? O ladrão. O que ele está dizendo para o senhor dele é o seguinte: o senhor chegou onde o senhor chegou, mas o senhor não merece. Porque gente que não produz, geralmente é gente que acusa quem produz como que chegou lá por algum esquema. Ele tenta desmerecer de todo jeito quem chegou. E é por isso que nunca chega.
Segundo, ele diz assim, versículo de número 20. Ah, meu pai. Versículo 25. Por isso, diga por isso. Ele diz assim: sei que tu é um homem severo, e por isso eu escondi o talento. Sabe o que ele está dizendo? Eu escondi o talento, mas a culpa não foi minha. Eu escondi o talento, mas a culpa é porque você é um homem severo. Ou seja, gente que não multiplica, que não prospera, que não cresce, que não abençoa, que nunca é alguém na vida de ninguém, é gente que sempre vai fracassar e apontando para o outro como culpado do seu fracasso. Aí ele diz: tive medo e escondi o talento. Ele tinha capacidade para cuidar daquele talento? Sim ou não? Sim. Quem foi que disse que ele tinha capacidade? O Senhor. Então diga: ele tinha capacidade. Agora olha para mim. Mesmo com capacidade, o seu medo inutilizou sua capacidade. Muitas pessoas com capacidade, mas o medo não deixa ele usar aquilo que ele tem. Medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo de se der errado, medo de se cair, medo de se fracassar, o medo é o agente número 1 no processo de frustração de sonhos. O medo é o que assassina projetos, é o medo. O medo de ser traído impede a pessoa de amar e viver o amor. O medo de fracassar não deixa a pessoa tentar o sucesso. O medo de dar errado não deixa a pessoa tentar dar certo. O medo mumifica, petrifica, imobiliza. O medo inutiliza a sua capacidade. Eu vim aqui hoje como um profeta de Deus para dizer: o medo não vai mais parar você. O medo não vai mais impedir os seus sonhos de serem realizados. Está na hora de botar esse projeto para fora do papel. Está na hora de botar esse projeto para a vida. Está na hora de realizar os teus sonhos em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus confia no potencial que Ele colocou dentro de você. Sabe qual é a tristeza do Senhor? A tristeza do Senhor é que Ele já tinha preparado a festa. Diga: Deus já preparou a festa. Sabe qual é a tristeza do seu Senhor? Ele confiava tanto nos 3 que Ele preparou a festa para os 3. Diga para alguém do seu lado: Deus confia tanto no que Ele colocou dentro de você que Ele já preparou a festa da recompensa. Ele já preparou a festa da honra. Ele já preparou a festa da salvação. E quando alguém não participa da festa, Deus se entristece. Pai, em nome de Jesus, todo medo seja aniquilado agora. Todo pavor, todo pânico que cava, que bloqueia, que mobiliza, caia por terra agora em nome de Jesus. Receba a ousadia de Deus sobre a tua vida agora. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Deus abençoe.